Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre a troca de equipamentos. Existem duas formas de você fazer a troca de equipamento, tá, ok? Você pode, entrando aqui em coletar, ir até o local onde está o equipamento. Por exemplo, você pode simplesmente digitar o código do equipamento aqui, que já deve estar numa etiqueta previamente colocada no... Você pode simplesmente digitar o código do equipamento aqui, que deve estar numa etiqueta previamente colocada no aparelho. Ou você pode vir na lista aqui, ok? Clicar em listar e procurar um aparelho na lista. Tudo bem? Ou você digita o aparelho na lista. Se você for fazer a troca imediata do aparelho, você simplesmente coloca aqui no campo substituído por o código deste equipamento. Se você não for fazer a troca de imediato, se você só detectou que ele deve ser trocado, ok? Então você pode simplesmente marcar a opção trocar. Ou seja, você não está com o equipamento em mãos para fazer a troca, mas percebeu que ele precisa fazer a troca. Então você marca aqui a opção trocar. Se você já estiver com o aparelho no local para trocar, você vai simplesmente colocar aqui o código do aparelho, tá? O número do outro equipamento, correto? Que vai ser colocado no local dele. Perfeito? Depois eu vou falar sobre tudo o que acontece quando você fizer a transmissão. Perfeito. Fez isso, exemplo, vou colocar aqui um exemplo, vou trocar pelo aparelho número 678, no meu exemplo aqui. Como eu já estou colocando o número 678 aqui, eu não preciso marcar a opção trocar. Eu só vou colocar a opção trocar caso eu não esteja com o aparelho em mãos. Ok? Então, perfeito. Vou dar um salvar e vou para o próximo equipamento. Posso digitar o número dele ou simplesmente clicar em listar. Observe, esse aqui que eu acabei de fazer já está como inspecionado. Quando está verdinho assim é porque está inspecionado. Vou pegar um outro aparelho. Agora eu vou fazer o exercício o seguinte: eu não estou trocando ele, não vou trocar ele no momento, mas vou marcar ele para ser trocado. Uma outra equipe ou uma outra hora, eu junto todos os equipamentos que eu preciso trocar e venho no local trocar. Então eu só vou fazer isso e vou salvar. Vou para o próximo e perceba, olha, quando ele está só marcado para trocar, ele fica nessa cor magenta. Vou pegar o próximo equipamento, tá? Vou ir até o ponto, percebi, tem que ser trocado, mas não estou com ele no momento para trocar. Então vou marcar aqui que ele deve ser trocado e vou salvar. Perfeito? Então, essas duas formas, ou você faz no momento a troca, ou você marca todos para ser trocado a posteriori, certo? E como que eu vou saber agora quais é que eu tenho que trocar? Fui lá no local, tá? Eu vi que tinha que ser trocado vários, mas não troquei nenhum, correto? Então aqui na tela inicial você tem um botão de trocas. Todos os equipamentos que estão pendentes para troca vão ficar aqui, perfeito? Você simplesmente vai colocar o código, você vai no ponto agora, leva os equipamentos e vai olhar lá. O extintor de PQS, tal, que está em tal local, no almoxarifado. Eu vou trocar por. Você vai colocar o número do equipamento que vai entrar no lugar dele e vai confirmar. Ok? Então você pode fazer as trocas todas de uma vez. Então essas são duas formas de você fazer a troca. A imediata ou a em segundo plano, correto? Depois numa segunda passagem. Então você deve colocar aqui o código do equipamento que você vai substituir. Por exemplo, vou substituir pelo 345 e vou confirmar. Observe que ele me disse, o equipamento não está cadastrado. Eu coloquei o código de um equipamento que não está cadastrado. Vou colocar um que esteja cadastrado. 120. Não está cadastrado. Vamos lá, o 110. Ok. Troca efetuada. É só isso, não precisa fazer mais nada, correto? E assim consecutivamente nos demais. Então vamos lá. Uma outra forma de você também fazer a troca é através de equipamentos que estejam vinculados ao outro. Por exemplo, uma caixa de mangueira que tem mangueiras dentro, correto? Então vamos fazer esse exercício. Vamos entrar aqui em coletar. Vamos digitar o código de um equipamento que seja uma caixa de mangueira, correto? Que já existem os vínculos. 1, 2, 3, 4 é o meu código aqui. Então aqui eu tenho uma caixa de mangueiras, tá? Tipo CXM. Eu dou uma olhada, posso alterar o que eu quiser aqui, não tem problema nenhum. E observe que aqui embaixo
está o vínculo dele, correto? Ele está aqui com um equipamento aqui, ó, H20A, que é uma mangueira de incêndio. No caso da caixa de mangueira, ainda você tem esse campo aqui, tá? Conteúdo, que você pode observar, por exemplo, tá vendo aqui, ó, conteúdo, 4 mangueiras e 2 chaves. Se acaso não estiver batendo o conteúdo, você pode corrigir através do checklist. Isso é um outro exercício. No nosso caso aqui, nós faremos uma substituição, perfeito? Faremos uma substituição desse equipamento H20A. Eu posso simplesmente vir aqui e digitar o código do equipamento que eu vou substituir. Por exemplo, quero substituir pelo H35B, 35D. Se você clicar em aprovado e der OK, ele vai observar que você substituiu, então não vai aprovar, tá ok? Então, se o equipamento estiver aprovado, você não precisa entrar no checklist dele, não precisa nada. Percebeu que a mangueira está toda ok? Não precisa substituir nem nada? Ok? Então você não precisa, você só vem aqui, dá um ok, que inspecionou, beleza. Caso você precise substituir, você digita o código do equipamento que vai substituí-lo e vai dar um ok. Perfeito? E ele vai registrar essa informação. Bem, basicamente é isso. Bom, no caso aqui eu vou colocar um código correto, tá? Vou colocar aqui o H04A, perfeito? E vou dar um OK. Inspecionado e substituído. Aqui já foi inspecionado e substituído. Caso você queira ir ao checklist dessa mangueira, você vai clicar aqui e ele vai trazer os dados para você fazer alguma alteração, caso você queira fazer, né, por sua conta e responsabilidade aqui. Perfeito? Não há necessidade, então, no caso da troca da mangueira, de você vir direto para essa tela. Agora você pode simplesmente na tela anterior já informar qual que é o substituído. Perfeito? Quando está vinculado um equipamento ao outro, você entra no master, na caixa de mangueira exemplo, e verifica todas elas. Se todas elas estiver ok, você vai simplesmente vir aqui e dar um aprovado e depois dar ok. Aprovado e ok. Caso precise substituir, pode substituir diretamente nessa tela, colocando o código do equipamento e dando ok. Perfeito? Basicamente é essa a ideia. Caso você queira mudar alguma coisa no vinculado, clica sobre esse botãozinho azul aqui, onde está o código dele, e você pode fazer um checklist para ele. Depois que você fizer todas as inspeções e todas as trocas, não esqueça de sincronizar. Quando você faz uma troca, o que você deve entender é o seguinte: o equipamento que está saindo deixa como herança para o equipamento que está entrando os seus dados de localização, tá ok? E também deixa os seus dados de vínculo. Portanto, quando você está fazendo uma troca, não há necessidade de você retirar o vínculo do aparelho para jogar no outro. O sistema vai fazer isso automaticamente. O equipamento que sai recebe automaticamente o status em manutenção, tá ok? Ele fica marcado para retirar e fica marcado para manutenção. Não há necessidade que você faça isso. Vai tudo no automático. E automaticamente também ele não fica aprovado, né? Ele fica como reprovado.